Olá, estamos aqui então finalizando no último conteúdo sobre este filme interessante Pegando Fogo, de, de um chefe de cozinha, né? Um dependente químico em recuperação, abstinente há 3 anos e vem para se resgatar, né? Resgatar aquilo que ele colocou a perder. Gente, olha só, dá um like aqui, que eu sempre esqueço de pedir isso, e você ajuda a gente a mostrar isso para mais pessoas aí, que possam se interessar por filmes e com um filme bom como esse. Bom, então falando das emoções e dos sentimentos que o Adam começa no final, a poder externar mais através de Helena, da sua parceira, né? Ele começa a poder colocar para fora aquilo que ele sente e pensa, um tanto mais do que ele conseguia antes. E aí ele fala lá no mercado de peixes, falando que a cozinha é o único lugar ao qual sinto que pertenço. Ele foi despersonalizando a si mesmo com o uso, né, fazendo o uso que não aparece, né, mas a gente sabe o quanto a pessoa vai se perdendo, perdendo a sua dignidade, perdendo de quem ela realmente é, para sucumbir a uma doença, né, que é uma doença de dependência química. E aí ele consegue dizer que a cozinha é o lugar que restou para ele e que ele se reconhece ali. Bom, aí a conversa continua, né? E ele fala que às 5 horas da manhã ele tem uma lista de coisas e pessoas em quem ele pensa. E ela lembra daquela morena bonita, a Ana, e pergunta, né, como uma mulher curiosa que nós somos. E a Ana pertence a essa lista, né? Ou aquela morena? Ele falou, não. E o Tony? Sim, né? Chefe, é uma pessoa que ele se preocupa, ele quer dar algum tipo de resposta. E aí ele toma a iniciativa e diz, você está nessa minha lista. Talvez ela não esperasse essa resposta. E acrescenta, porque somos exatamente iguais. Então ele vai colocando para fora aos pouquinhos, né, aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente, aquilo com que ele está se preocupando ultimamente. Enfim, aquela situação da perda, então, da estrela que ele achava que tinha perdido, né, ainda cai no surto e de uma sacanagem do amigo, do Michel, né, que colocou a perder, mas no fim não era nada disso. E ele, surtado, vai encontrar o seu ex-colega, o Risse, e ele, com muita compaixão, o acolhe, né? O salva provavelmente de uma possibilidade de morte ali, e, e ele espera ele reagir, dá o café da manhã e reconhece o Adam e diz: você é o melhor. Né? O Adam fica assim, sem saber nem o que dizer. Enfim, essa cena passa e novamente uma outra cena com a Ana, onde ela paga os traficantes, né? A dívida que também ela diz que é dela. E aí, de novo, o Adam reconhece quando recebe as facas do pai dela, né? E diz: vai ser uma estrada longa e dura, e recuperar o respeito de todos, e que eu espero ser digno de seu pai. Quer dizer, a figura paterna do Jean-Luc
apesar de não estar mais vivo, estava dentro dele e que provavelmente isso o ajudou muito a se resgatar. Porque o dependente químico tem uma falha nessa questão da paternidade. Ele tem uma falha de uma figura paterna fraca ou ausente. Cada caso é um caso, mas isso acontece muito. E aí, a partir do momento que entra uma pessoa forte na vida dele, como este mentor, este mestre que foi, me parece que isso revolucionou um tanto, né, a vida dele também, mesmo que de uma outra forma, talvez até indireta, mesmo à distância. E aí, no final, lá no quarto de hotel, né, onde tá o Tony e Helena, ele recebe a notícia, então, de que ele tem ainda a chance de ganhar a terceira estrela, que aquele povo não era, né, e os dois ficam, ele dá um beijo na boca do Tony, mas assim, tipo a gratidão, um prêmio de consolação, digamos assim, né, o Tony fica completamente sem jeito, perde a graça, mas agradece, né? E os dois, enfim, ficam sozinhos ali. Ela cuida dos ferimentos do Adam e ele dá outro beijo nela. E aí ele diz assim: estou com medo, não sei se consigo. E aí, como eles são iguais, esta fala, ela responde como se fosse relacionada à cozinha. Eu apostaria a dizer que ele responde ou tem essa fala falando dos dois. Pelo menos fica meio dúbio ali, né? Pode estar sim falando da cozinha, mas pode estar sim falando de que ele tem medo e ele não sabe se ele consegue também o relacionamento, né? Porque tudo aquilo é muito novo e ele quer uma outra proposta de vida para ele. Enfim, eles pegam juntos, a equipe toda, ele centrado, né? E eles conseguem, então, a terceira estrela. E muito feliz, né? Então, gente, esse é um mundo, né, muito desconhecido. A gente conhece a situação difícil, a situação que incomoda, mas existe um mundo ali do dependente quando busca a recuperação, né? Um mundo vasto, riquíssimo. E claro, né, as pessoas vão tentando se recuperar da forma como elas conseguem. E uma terapia sim pode ajudar muito a acelerar esse processo, né? E que seja mais fácil, mais leve para que a pessoa possa encontrar uma paz e novamente uma energia de propulsão, uma energia de vida, né? Uma pulsão de vida e não a pulsão de morte do que realmente a dependência pode levar uma pessoa aos poucos. Valeu, gente. Muito obrigada e até.